amigos da TV Impacto, de volta por aqui para trazer informações para você que nos acompanha por meio da TV Impacto, o site O Impacto, o impresso que circula na sexta-feira. E hoje o nosso assunto é voltado à tecnologia. Você quer saber do que se trata? Minha convidada já está no estúdio, que é a professora e coordenadora dos cursos de tecnologia da UNAMA Santarém. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Wandra, pelo convite. E eu espero colaborar nesse assunto tão importante que é super atual também. É verdade mesmo. E o tema é controle parental. Wandra, o que é controle parental? Calma aí que nós vamos descobrir juntas aqui na TV Impacto. Professora, já fale pra gente do que se trata esse controle. Bom, o controle parental é o controle que os pais têm a respeito de acesso dos filhos às tecnologias, aos recursos tecnológicos. Ao que eles acessam, com quem eles conversam, o que eles instalam. É como se fosse um segundo olho, né, dos pais em respeito ao que os filhos estão fazendo nas redes sociais, no celular, tablet e computador. Até porque esse período de férias também fica mais complicado, que é a correria de pai e mãe, é chegar em casa, dar uma olhadinha ali no filho, conversar, dormir e acaba perdendo esse controle, né? Isso, professora, quais são os tipos de controle parental? Bom, período de férias, Wandra, é importante a gente ressaltar que os filhos alegam que é um direito deles, né? Eles, durante o semestre eles são cobrados por cumprimento de horário, de dormir, de acordar, e as férias é como se fosse um refresco para eles nesse período de acesso livre. E é onde acontecem, né, os riscos. Então a ideia de controlar esses acessos no período das férias é como se fosse um permitido, mas não tudo, com cuidado. Então fazer com que os filhos entendam que é para a segurança deles, Então, é essa atenção maior que os pais têm que dar. Como é que é feito esse monitoramento por meio do aplicativo? Bom, esse monitoramento ele é feito através de um aplicativo, existem vários, né? Mas o mais comum é o Family Link. Então, através da conta do Google, você consegue instalar o aplicativo de controle no seu celular, como pai ou responsável, e na conta do adolescente, da criança, você acessa, você tem um relatório. Não é uma supervisão, ele não te substitui, ele te ajuda, te auxilia de onde você estiver. Nessa correria de pais e mães que não param em casa, que às vezes deixam com os secretários, que deixam com o tio, com a tia, com a avó, a gente consegue ter esse controle. Então, delimitar o tempo, se organizar, ver o que ele está acessando. Então, se o aluno, se a criança ou adolescente tira, por exemplo, uma foto, Wandra, a gente consegue acessar para ver o que ele está acessando, né? Que foto que ele foi tirada, com quem ele está conversando, que é o grande problema do momento. O que meu filho conversa? O que ele está acessando, né? O que ele está instalando? Então, existem aplicativos. Então, semanalmente a gente vê em jornais, em revistas eletrônicas, esse impacto da falta de controle de acesso dos filhos. Então, enquanto os pais dormem, no quarto ao lado, os filhos ficam até 2, 3, 4 horas da madrugada fazendo o quê? Conversando com quem? Né? Instalando o quê? Então, são esses recursos que o Family Link faz. É até um questionamento que pai e mãe chega até a fazer, porém não toma essa iniciativa de fazer a verificação, não é isso, professora? E como esse aplicativo, sem dúvidas, vai contribuir com toda a sociedade que provavelmente esteja ainda, né, não conhecia, não sabia do que se tratava, como é que poderia ser feito. Esse aplicativo, ele é um bloqueio, por exemplo, tem um controle, digamos assim, meu filho vai assistir até 10 horas, é o limite que eu dei, mas eu durmo, ele fica. O aplicativo, ele tem esse domínio de bloquear também? Tem esse domínio de bloquear. Então, o que a gente faz? A gente controla o tempo. Então, eu deixo lá, olha, eu vou estipular um tempo de 2 horas. Após, né, ao se aproximar o tempo, em 5 minutos ele chega um aviso dizendo que o tempo está acabando. E quando esse tempo acaba, ele bloqueia o celular e não tem mais acesso. Professora, a senhora que é atuante na sala de aula,
com acadêmicos. Qual é a sua concepção em relação aos alunos? Eles têm algum tipo de dificuldade que a senhora possa verificar, detectar que é por causa do uso excessivo do celular? Sim. Às vezes a falta de atenção, a falta de se comprometer com o conteúdo, com a atividade. E a gente passa para os alunos, Wandria, que eles podem palestrar sobre isso. Então as escolas nos chamam para que eles possam falar. Como é que o aluno vai falar sobre algo que ele domina? Ele vai falar perfeitamente, porque é a experiência dele, é a vivência dele, é a idade dele falando para os jovens das escolas que a gente palestra. Então os alunos, eles têm esse domínio porque eles estão falando, então eles têm domínio e eles tomam para si o compromisso, a consciência e a responsabilidade de entender que isso é importantíssimo e eles têm que se controlar. Maravilha! E hoje nós podemos verificar que uma criança, ela já acabou de nascer, digamos assim, no dito popular, ela já está usando o celular e com aquela perfeição, né? E se não tiver o controle... E a gente às vezes cai na ideia de que, poxa, você não pode dar o celular, mas às vezes é o único recurso daquela mãe que tem, né, que não tem uma babá, não tem um apoio, não tem uma rede de apoio. Então ela tem ali um celular que vai distrair aquela criança. E a gente tem que controlar. Então, comprovadamente já foi pesquisado, publicado sobre esses impactos. Recentemente, Wandria, saiu nas revistas eletrônicas um impacto que causou um livro. O nome do livro Aconteceu com a Minha Filha, do Paulo Izá. Então ele relata que no quarto ao lado a filha dele estava sofrendo bullying, estava sofrendo estupro virtual, estava em crise de ansiedade, fazendo automutilação, e tudo no quarto. Então o problema é que antes nós tínhamos medo das ruas e a gente agora está tendo que revisar o que os nossos filhos estão fazendo dentro dos quartos. E a gente, na ânsia de querer dar o que nós não tivemos, eu não tive todas essas oportunidades, a gente acaba cedendo, né? Então, o que eu não tive eu vou dar para o meu filho. E tá certo, né? E tá certo. Mas as outras pessoas que veem isso como a oportunidade de usufruir, de usurpar aquela fase tão boa dos adolescentes, eles veem a oportunidade de causar crimes. Então, furtos, cyberbullying, crimes virtuais, que é o grande problema do momento. Recentemente tivemos a situação, né, do filho que matou o pai, teve todo aquele contato com uma namorada virtual que armou toda essa questão, esse crime, né, que acabou ceifando a vida da mãe, do pai e do próprio irmão. Então isso também influencia os tipos de jogos, eu acredito, que a criança, que o adolescente esteja usando, tipos de filmes, tudo que possa ter essa ligação também e trazer para o mundo real, não é isso, professor? Esse impacto, Wandria, a gente tem estudado muito sobre isso, né? Então, como profissional da área de tecnologia, como professora, os meus alunos têm um perfil de adolescentes. Então, eu vejo neles o espelho do que pode ser, né, o adulto. Então é aquele impacto de vamos focar, vamos nos ater ao que está sendo apresentado. Qualquer problema a gente coloca. Então a rede social, as pessoas têm que entender, as mídias sociais, as redes sociais, elas não são terra de ninguém. Elas têm um compromisso, elas têm responsabilidades. Os proprietários, as big techs, os proprietários dessas plataformas, eles precisam entender que do outro lado existem seres humanos, existem pais, existem adolescentes que estão sofrendo impactos por causa disso. Então os jogos, algumas pessoas, porque os jogos causam isso? Mas qual foi o tempo? Então se estuda qual foi o tempo, o que ocasionou o próprio relato que você disse do adolescente que não expressou nenhum arrependimento de ter ceifado a vida dos próprios familiares, pai, mãe e irmão. Ele estava envolto em uma rede, né, que o que foi pesquisado é que a namorada dele queria fazer a mesma coisa. Então vejam só o problema de eles em estados diferentes, né, conseguiam fazer algo
de forma tão meticulosa e perigosa. Então, não é o equipamento em si, a forma, o uso, por isso, esse controle. É a partir deste momento, dessas situações que acontecem, que nós podemos vivenciar por meio dos jornais, é que pai e mãe devem estar mais atentos nesse, ter de fato esse controle, não ser só da boca para fora, como se fala, né? E dizer, não, meu filho está demais, não sai do celular. Mas você está exercendo o seu papel, o seu dever de pai e mãe, de controlar, de procurar meios como este aplicativo, né? Esse professora, de ajudar e de contribuir com esse controle aí do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, enfim, daquele menor que precisa da sua ajuda, né? Isso mesmo. Então a gente pensa, como cidadão, como adulto, a gente estuda os impactos e eles vivenciam isso. Então eles têm em mãos possibilidades de internet com acesso em qualquer lugar, né? Eles têm acesso a cartões, porque às vezes é salvo no cartão, e a gente vê que esse impacto ele pode ser muito negativo na vida deles. Então acaba prejudicando no sono, no relacionamento, na escola, na vivência. Porque por que meu filho não quer brincar? Por que ele não quer ir para um determinado, para socializar, né? Ele prefere ficar no celular. Então o que está acontecendo? Então ele não o aplicativo, é importante que a gente ressalte, ele não é um vigia. Ele não vai te substituir, não adianta a gente pensar que vai dizer, vai solucionar meus problemas. Não vai, mas ele vai te auxiliar, ele vai te dar esse relatório. Então, os crimes cibernéticos hoje são um grande problema. E os mais impactados são os jovens, as crianças, os adolescentes e, em alguns casos, até os idosos, né, que se veem vulneráveis naquele processo que eles acompanharam e agora tem mais tempo. Nas férias, os adolescentes, as crianças têm mais tempo para utilizar isso. Então, é como se fosse um recurso que te auxiliasse nesse processo. Todo tipo de aparelho, Android, iPhone, é possível instalar? É possível instalar. Na página do Instagram, dos cursos de tecnologia, a gente fez um tutorial e a gente aceita convites para palestras, para roda de conversa. Eu sempre digo que é uma roda de conversa, porque eles colocam a problemática em si, os questionamentos, e a gente, nessa conversa que é muito agradável, os alunos, os acadêmicos, eles apresentam as soluções porque é o que eles vivenciam, o que eles experienciam. Então, é uma troca bem interessante. Qual é o endereço do Instagram? O Instagram do curso é @ads_redes_iti. Lá nós temos o meu WhatsApp pessoal, você tem o meu contato e você tem lá o tutorial que vai te dar todo o apoio. E eu me disponho a fazer essa consultoria, essa roda de conversa em comunidades, em escolas, porque nós somos partícipes desse processo comunitário. Então, como sociedade, a gente tem que pensar na floresta e não somente na nossa árvore. Muito bom, professora. Antes de finalizar, já deixa uma mensagem para os nossos internautas em relação a este assunto. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem a respeito do uso da tecnologia. A tecnologia ela veio para nos auxiliar, é inegável que ela nos auxilia no processo criativo, construtivo, a inteligência artificial está aí, mas os impactos que isso causa na nossa saúde mental, na nossa saúde profissional, no nosso desempenho profissional, é real. Então, a gente entender que a tecnologia ela veio para contribuir com a sociedade e não atrapalhar. Então, tecnologia move o mundo. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no estúdio da TV Impacto, trazendo esclarecimentos e informações para a sociedade santarena. Muito obrigada, Wandria. Contem comigo. Eu aguardo vocês lá no Instagram para a gente bater um papo bem legal e, quem sabe, a gente ir até a comunidade, a escola, para fazer essa roda de conversa. O convite está feito e você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.